Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 22 de janeiro de 2021, são 22 horas e 28 minutos. Lição número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Começando pelo nosso questionário. Resposta número 1. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Resposta número 2. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana, significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Resposta número 3. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Resposta número 4. Que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Resposta número 5. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Nesta lição de hoje, falar sobre liberdade, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Algumas pessoas confundem, pensam que por nós termos a liberdade no Espírito Santo, nós podemos fazer um culto, prestar um culto de qualquer maneira. A Bíblia diz que o nosso culto ele precisa ser racional, isto é, nós sabemos por que estamos cultuando e quem é que nós estamos cultuando. Ter o Espírito Santo, isso aí não é liberdade para viver uma vida de falta de reverência. Nós precisamos ter reverência na casa de Deus e em todo lugar, é claro, mas eu digo numa questão de cultuar, quando nós estamos cultuando a Deus, nós precisamos ter liberdade no Espírito, mas com reverência. Hoje no Brasil existe cerca de 50 milhões de cristãos. Desses 50 milhões de cristãos, cerca de 23 milhões pertencem à Assembleia de Deus, que é o maior movimento pentecostal do mundo. A nível aí de curiosidade, a Igreja Assembleia de Deus foi fundada no dia 11 de janeiro de 1918. Texto áureo. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Verdade prática. A adoração em Espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Em outras palavras, nós podemos cultuar a Deus em qualquer lugar, desde que seja em Espírito e em verdade. Introdução. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. É importante notarmos que nem todo culto dado a Deus, Deus recebe. Muitas pessoas acreditam que porque faz algo para Deus, Deus está aceitando. Isso é um engano. Vemos, por exemplo, a oferta de Caim. Deus não aceitou a oferta de Caim. E não era porque a oferta de Caim era ruim. Era porque o coração de Caim era perverso. Tanto perverso que matou seu irmão. A questão também sobre o voto de Jefté, que entregou a sua filha em holocausto, pelo menos pelo que a Bíblia diz. Então está lá em Juízes capítulo 11, versículo 30. Então veja que nem tudo que nós oferecemos a Deus, Deus vai receber. Então nós precisamos ter o nosso culto racional, fazer com louvores ao Senhor, com sobriedade, ou seja, estarmos sóbrios, eu digo no quesito geral, saber fazer de uma forma, não uma forma mecânica, mas um culto de adoração ao Senhor com racionalidade e com espiritualidade, para que o Senhor assim aceite o nosso culto. Volto a enfatizar mais uma vez, nem todo culto que alguém presta a Deus, Deus recebe. O culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição.
Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. É bem verdade que o cristianismo ele é universal, ele é pregado em todo o mundo. Entretanto, são países que têm uma cultura completamente diferente. Por exemplo, vemos, os países que compõem o continente africano. Eles têm uma forma de adorar a Deus completamente diferente da nossa. E eu particularmente, eu acredito, não sei a sua visão, se você já observou, mas eu vejo muita sinceridade na adoração do povo da África. Eu particularmente sempre digo que para ser adorador, tem que ser adorador igual o povo da África. Por que eu digo isso? Porque primeiro que eles cultuam a Deus com uma alegria extraordinária, apesar de tantos sofrimentos que o povo sofre. Então veja que é uma cultura completamente diferente da nossa. Geralmente o povo do Brasil, não vou dizer todo, mas geralmente o cristão ele adora mais a Deus quando está numa situação, vivendo uma situação tranquila, uma vida tranquila diante de Deus, no quesito que eu digo sobre ter fartura, por exemplo. Ele não passa uma necessidade, então ele louva ao Senhor. Se ele tiver necessidade, ele não louva. Mais ou menos é isso aí a ideia para muitos, né? Não digo para todos, né? Mas para muitos cristãos é isso, né? Se eu tenho muito, eu louvo a Deus. Se eu não tenho nada, eu não vou louvar ao Senhor. Diferente do pensamento de Agur, que disse na sua oração que pediu para que Deus não desse muito para que ele, tendo muito, esquecesse do Senhor, mas também que não desse pouco para que assim não viesse questionar ao Senhor ou fazer algo abominável ao Senhor, mas que desse para ele o necessário. Então veja que aqui cada cultura tem uma forma de adorar a Deus e nós não devemos apontar o dedo e dizer que alguém está errado porque adora ao Senhor diferente de nós. É importante que a adoração seja em espírito e em verdade. A flexibilização cristã. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto cristão, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites. E por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Muitas pessoas hoje no Brasil têm uma forma de querer adorar a Deus, trazendo situações do judaísmo, por exemplo, para dentro da igreja, o que não é correto. Nós não somos judeus, nós somos cristãos, nós temos uma outra cultura, nós não nascemos em Israel. Então veja que nós não podemos também com isso engessar o nosso ritual. Nós precisamos, claro, ser maleáveis na nossa forma de adorar. Podemos, claro, mudar uma coisa ou outra se todo mundo estiver de acordo e ver que é bíblico. Então, vamos adorar ao Senhor. Entretanto, há pessoas que acham que qualquer flexibilidade vale. Importante que todo mundo está de acordo, então vamos fazer porque está todo mundo fazendo. Não, nem tudo que dá certo é certo. Então não é porque todo mundo está adorando a Deus assim que eu também vou adorar, porque posso estar adorando de maneira equivocada. Volto a dizer que nós precisamos ter limites na nossa forma de adorar, porque há formas que as pessoas dizem que estão adorando a Deus, mas não têm reverência diante do Senhor. Então isso não é uma adoração. Então nós precisamos ter cuidado com este ponto. O culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, adoração, do verbo latreo, servir, prestar culto, adorar. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodar, serviço, culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Quando nós adoramos a Deus na nossa forma, na nossa espontaneidade, o Senhor certamente Ele recebe. Por que Ele recebe? Porque nós estamos adorando em espírito e em verdade, é o nosso serviço de cultuar, é a nossa forma de cultuar a Deus. Nós precisamos, inclusive, ter essa mente
de chegar na igreja no tempo para adorar ao Senhor e não ficar com situações procurando um e outro. É claro que em alguns casos se faz necessário, mas eu digo que na grande massa esmagadora das vezes, as pessoas ficam fazendo grupinhos dentro dos templos, às vezes até antes mesmo de começar o culto, e fica aquele tumulto do lado de fora, e às vezes o pastor precisa chamar até pelo sistema de microfone para que as pessoas entrem no templo para poder começar o culto, e parece que o culto já começa meio perdido. Então nós precisamos entender que quando nós vamos para o templo, nós vamos para adorar ao Senhor, prestar o nosso serviço de culto ao Senhor, para exaltar o seu grande nome. A reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana, significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo com decência e com ordem. Parece que hoje nos cultos nossos, uma das coisas que menos tem é reverência. Nós estamos entrando às vezes no culto e principalmente aqui, vou tocar num assunto aqui que certamente deve acontecer na sua igreja. Eu não tenho nada contra questões, a situações, mas eu digo pela questão do uso do celular. É o uso desenfreado do celular. As pessoas tiram foto dentro da igreja, já querem postar em rede social e fica adorando mais a internet do que a Deus. Ficam procurando mais assuntos na internet, curtidas na internet, do que cultuar ao nosso Deus. Não há nenhum problema você tirar uma fotografia, uma foto, uma selfie dentro do templo, desde que isso não venha causar confusão no templo, desde que seja com uma reverência. Ou você tira antes do culto, ou depois, ou de repente quando o seu conjunto vai louvar ao Senhor, não há nenhum problema nisso, desde que faça com decência e ordem. E, claro, deixa seu celular, por exemplo, no modo silencioso, por exemplo, porque se caso ele tocar durante o culto, não vai atrapalhar e não vai incomodar as pessoas, e principalmente o culto a Deus, porque hoje vemos as pessoas dentro do templo, isso vale para todos nós, né? Tanto adolescentes, jovens, ministério, as irmãs do círculo de oração, é de uma falta de reverência enorme dentro do templo. Então veja que aqui nós já começamos errado, nós estamos sem a reverência e não estamos prestando um culto ao nosso Senhor. Então nós precisamos ter mais cuidado neste momento sublime de adorar a Deus. Síntese do tópico 1. A adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. O centro do culto pentecostal. Igreja é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente de forma diversificada. Então, nossa adoração ela é de uma forma diversificada. Uns louvam ao Senhor, outros têm cantos, né? Outros falam em mistério. Nós temos toda uma forma de adorar a Deus, né? Porque nós somos diversificados. E por que somos diversificados? Porque somos pessoas diferentes uma das outras e o Espírito Santo nos reparte de uma forma diferente. Cada um tem uma forma de adorar. O centro da nossa adoração. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Jesus é o centro da nossa adoração. Nós vamos ao templo para adorar o seu santo e poderoso nome, o nome que está acima de todo o nome. Nós temos a convicção de que exaltamos um Deus trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos povo pentecostal, independente aqui da forma que é até interessante até tocar. Nós falamos muito na questão do Pentecostes, mas mesmo alguém que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo e está na Assembleia de Deus, não deixa de ser de uma forma pentecostal. Ele continua pentecostal mesmo que ainda não tenha recebido o batismo com
com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, dependendo da forma aí que você entende. Um culto vibrante no poder do Espírito. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Nada há na instrução paulina que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Um culto, ele é vibrante no poder do Espírito, se cada um cultuar a Deus de uma forma particular. Você tem a tua forma de adorar ao Senhor. Eu tenho a minha forma de adorar, você certamente também tem a sua forma de adorar. E esta questão de manifestação de dons não está restrita somente ao pastor, somente à liderança da igreja ou líder do conjunto. Todos nós temos a liberdade de nos manifestar nos dons espirituais. É claro que temos também, como a Bíblia já fala, né, decência e ordem. Há alguns casos, por exemplo, uma manifestação do Espírito em que alguém fala em mistério com o Senhor, nós devemos também ter a nossa reverência, né? Porque é possível que naquele momento Deus use alguém em profecia, então nós nos calamos e ouvimos a profecia da parte do Senhor. Então vemos que aqui, sim, existe uma importância que nós venhamos dar sobre a questão de quando Deus fala, nós precisamos nos calar e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Características pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. O louvor, parte da adoração a Deus, desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. A leitura e exposição das Escrituras Sagradas aparecem como elemento do culto cristão. Em outra fonte paulina, persiste em ler, exortar e ensinar. Aqui temos que ter num culto a exposição da palavra. Há muitos lugares, há muitas igrejas que não há nem isso mais, né? Deixaram a palavra do Senhor de lado. Há um momento nosso de cultuar a Deus com os nossos louvores, mas nós precisamos colocar em pauta a questão da palavra. Eu vou abrir aqui uma exceção. Há alguns momentos, por exemplo, que chamam de tarde de louvor, ou geralmente fazem a tarde de louvor, que é somente para o louvor. Não há nenhum problema nisso, você fazer uma tarde de louvor, por exemplo, ou uma noite de louvor, não há nenhum problema. A questão é que muitas das vezes a igreja só faz isso, só faz louvor e não faz o uso da palavra, e também não tem a questão de ler e exortar e ensinar a palavra. Esse que é o problema. Nós precisamos colocar a palavra do Senhor em primeiro plano, mesmo porque anteriormente não existia a adoração a Deus com música. Isso foi colocado pelo rei Davi. Então, por exemplo, o Levítico, que é o livro manual dos levitas, não tem nenhuma referência sobre música. Então veja que o louvor só foi introduzido depois, como eu acabei de dizer, pelo rei Davi. Então, nós precisamos continuar dando valor à palavra. A palavra do Senhor é a mais importante. Síntese do tópico 2. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela nossa igreja. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos chamados por muitos como culto da família, de adoração, de ensino ou de doutrina. Escola bíblica dominical, ciclo de oração, além de atividade com crianças, adolescentes e jovens. Veja que aqui a liturgia da nossa igreja, ela inclui todos, inclusive aqui até da igreja do Senhor. Isso aqui não é algo exclusivo da Assembleia de Deus, né? Geralmente todas as igrejas, elas têm isso em comum, né? Tem uma escola dominical, ela tem a questão de trabalhar com criança, com adolescente, com a juventude, com os irmãos, com as irmãs. Então isso aqui vale para todas as igrejas evangélicas no Brasil, ao menos para a grande maioria. Isso não é uma exclusividade da Assembleia de Deus. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida.
São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. A maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem bênção. Veja que todos nós temos a oportunidade de estar no templo louvando a Deus. Nós temos a oportunidade de testificar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não fazemos aqui dissensão, nós não temos acepção de pessoas na Assembleia de Deus. Todos nós temos a liberdade de nos expressar, até para testificar dos milagres que o Senhor fez em nossa vida, da libertação, de cura e entre tantas outras coisas, de manifestações do Espírito. Nós temos essa liberdade. Culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações nos cultos que o apóstolo nos menciona em 1 Coríntios capítulo 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Veja que aqui está a dinâmica de um culto pentecostal, que é esse que tem salmos, no caso louvores, tem a doutrina, que é a palavra propriamente dita, tem a revelação, né, a revelação tanto da palavra quanto de visões e revelações dadas por Deus, tem línguas, que é línguas estranhas, né, e tem interpretação de língua. Então veja que aqui está um desenho, uma dinâmica de um culto pentecostal, de um culto guiado pelo Espírito Santo, e nós adorando a Deus em espírito e em verdade. Síntese do tópico 3. A liturgia de nossa igreja é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Mais uma vez eu vou tocar no assunto da questão da liberdade, que sim, nós temos a liberdade de se expressar, nós temos total liberdade no espírito, mas que isso não quer dizer que porque alguém tem a liberdade no espírito, faça um culto sem reverência. Nós sempre temos que dar um culto a Deus racional, com liberdade e também com reverência no Senhor. Conclusão: o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema. Antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glórias a Deus e aleluia. Eu me lembro que há alguns anos eu tive a oportunidade de fazer uma filmagem num dos cultos nossos de mocidade. E como a pessoa que estava fazendo a filmagem era muito amigo meu, eu pedi a ele um link. Esse link dava para colocar um televisor do lado de fora da igreja. Então tudo que acontecia no culto que ele filmava aparecia na televisão. Eu achei bastante curioso e me deu até uma certa tristeza, na verdade, apesar de ter sido engraçado na hora. Um irmão nosso, na verdade um co-irmão, né? Era de uma congregação co-irmã nossa, de uma outra igreja, Assembleia de Deus também, de outro campo. Ele pegou uma cadeira, colocou de frente da televisão e literalmente assistiu o culto. E eu fiquei, tudo bem que ele está assistindo o culto, mas por que ele não participa do culto? Então veja que nós não temos que fazer como esse irmão, ficar parado e assistindo o culto. Nós estamos dentro do templo para cultuar e adorar o Senhor Jesus. Nós fazemos parte do culto. Nós temos a dinâmica de estar dentro do culto, participar do culto, né? A nossa adoração ela é espontânea. Então, claro, nós não vamos somente para assistir o culto, vamos para dar glórias ao Senhor, vamos com toda a nossa liberdade, reverência e racionalidade prestar um culto ao nosso Senhor, mostrando, testificando da libertação, da nossa cura, dos milagres que o Senhor tem feito em nossa vida. Então veja que aqui é o conjunto, né? O culto é uma obra direta, né? Que nós precisamos a cada dia mais cultuar o nosso Senhor com liberdade e reverência. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!
Boa aula.